Então, a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, você, como sempre, acompanhou aqui em Os Pingos nos Is. Agora, análise do nosso time sobre os principais pontos dessa transmissão de hoje do presidente, começando com José Maria Trindade, em Brasília, que destaca da live de hoje, Zé. Pois é, como sempre, o presidente Jair Bolsonaro bastante espontâneo e prestando contas do seu governo, e ele incorpora aí respostas, e eu acho isso muito importante, né? De várias matérias que são colocadas como se fossem verdade. Uma delas é essa história do presidente Jair Bolsonaro pedir ajuda ao presidente norte-americano Joe Biden para uma eleição aqui. Não faz parte da característica do presidente Jair Bolsonaro, do que ele prega, ir lá nos Estados Unidos pedir ajuda aqui para o Brasil. Até porque ele não precisa, né? Esse encontro bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano, ele teve duas fases. A primeira, chamada bilateral ampliado, onde houve sim a participação de assessores, mas depois o privado, ali onde ficaram só os intérpretes, e foi um encontro muito menor. E se aproveitando exatamente desta falta de testemunha, é que alguns veículos acabaram levantando essa história, que o presidente está negando aí, né? De que ele teria pedido ajuda externa, ajuda do presidente norte-americano para as eleições do Brasil. Aí se fez toda uma história, fez todo um balanço, e o presidente está dizendo que não houve esta conversa com o presidente norte-americano. Sobre o desmatamento e as promessas do Lula, nós já comentamos aqui, né? Está em campanha, prometendo absolutamente tudo e louco para ganhar as eleições. Sabe por quê? Ele quer voltar. Voltar para quê? A obsessão é o poder pelo poder. E aí promete o que tem, o que não tem, o que vai fazer e o que não vai fazer. São todas promessas. E aí vem exatamente o dado que o presidente apresentou. O desmatamento do governo Lula foi maior. E aí o que acontece? O desmatamento não é uma ação de governo. Não é uma ação de governo. Muito pelo contrário, o governo faz um trabalho para tentar evitar o desmatamento. Sobre a Petrobras, isso é muito importante. O presidente falou uma frase aqui que eu considero da maior importância. É de que a Petrobras não é mais nossa. Lembra daquela história, o petróleo é nosso? Não é não. Agora é dos diretores, do presidente e dos altos funcionários da Petrobras, que ganham dividendos e ganham participação nos lucros e ganham altos salários. É por isso que eles, burocraticamente, sequestraram a Petrobras e estão dominando a Petrobras. Veja bem que o governo que é gerido pelo presidente Jair Bolsonaro tenta mudar o diretor, o presidente da Petrobras e diretoria, e está encontrando, vai trocar, porque o governo tem a maioria das ações, mas está encontrando uma resistência. De novo, burocraticamente, a Petrobras foi sequestrada por esta burocracia e é quem ganha com esses aumentos sucessivos do petróleo, dos produtos do petróleo, e virando as costas para o país. O presidente cobrou, olha só, é muito importante isso, que o PT votou contra esse projeto para o limite e, em alguns casos, a redução do ICMS para gasolina e álcool e diesel. Votar contra a redução de impostos é defender o aumento de impostos. E isso está fora do poder. Imagine se entrar no poder, como não vai aumentar impostos para aumentar a arrecadação e, evidentemente, aumentar a bolada de dinheiro no próprio governo. E aí o presidente dizendo, né, que esse projeto importante mandado ao Congresso Nacional, ele tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Esse projeto já foi aprovado, está na mesa dele, sendo analisado por técnicos aí, ele deve sancionar. Sobre Alan dos Santos, ele não é um procurado internacional. Se fosse, é claro que a polícia norte-americana já teria colocado a mão nele e extraditado para o Brasil. É lógico que sim. E o presidente dizendo tranquilamente, ele pode ser considerado aqui no Brasil
como um foragido, como um fugitivo. Lá, não. Os americanos não engoliram os argumentos do Brasil para mandar prender o Alan dos Santos, né? Então, esses são os principais pontos aí desta live do presidente Jair Bolsonaro. Você, Roberto Mota, que destaca da live de hoje do presidente Mota? Muito importante esse ponto do Alan dos Santos, muito importante o que o Zé Maria falou. Os Estados Unidos são uma democracia há 200 anos. Os Estados Unidos escreveram uma declaração da independência em 1776, falando sobre o direito do homem, a liberdade, a vida e a busca pela felicidade. É isso que passa na live do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava tranquilo, seguro, se comunicando diretamente com o público, e nisso ele é mestre. Ele fala com naturalidade, ele usa o vocabulário do cidadão comum e, ao mesmo tempo, ele fala com conhecimento de causa, ele fala com base em dados, ele transmite confiança. É essa capacidade de comunicação que quebrou as pernas do mecanismo esquerdista que dominou o Brasil durante décadas e que planejava se eternizar no poder. Eles chegaram até a criar o tal teatro das tesouras, em que dois partidos que a gente achava que eram antagônicos um contra o outro, na verdade, estavam do mesmo lado fazendo o mesmo jogo que a gente viu materializado agora na chapa Lula-Alckmin. Essa turma ocupou as instituições, essa turma ganhou na loteria centenas de vezes. Aconteceu aí com o contador do Lula, mas eles não contavam com essa surpresa. Eles não contavam com esse fenômeno político e eleitoral chamado Jair Bolsonaro. Análise agora de Guilherme Fiuza sobre a live do presidente Jair Bolsonaro que acompanhamos há pouco. Que destaca, Fiuza? Olha, essa live tem sido usada pelo presidente da República nesses 3 anos e meio para apresentação de ações, né? Eu acho uma característica muito clara dessa live é isso, ela não é uma discurseira, ela não é retórica. O presidente traz ali, por exemplo, notícias de jornal e coteja essas notícias com dados, tá? Ele traz colaboradores, como hoje o Marcelo Magalhães, secretário de Esportes, e esses colaboradores, invariavelmente nessa situação, apresentam suas realizações e ponto. Não tem discurso, não tem conversa fiada, não tem retórica. Nosso ponto de observação aqui é assim, a gente está querendo ver o que está sendo feito na administração pública. Isso é o único ponto de interesse para o contribuinte, para o eleitor, é o que é feito. Não interessa o corte de cabelo, não interessa a poesia que um eventualmente traz, interessa a questão de governo, que é isso que a gente está discutindo, e o que é feito. Então, por exemplo, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que apareceu, hoje é candidato ao governo de São Paulo, ele esteve nessa live diversas vezes mostrando dados, mostrando realizações, mudanças aí na matriz de transporte brasileira, a escolha de obras, entrega de obras. O que fez hoje o secretário Marcelo Magalhães, uma figura simpática, com um sorriso carismático, mas não foi lá apenas para um momento de descontração. Ele falou das obras inacabadas, ele citou os números, pegou mais de 4.000 obras inacabadas nessa área de infraestrutura de esporte e entregou mais de 3.000. São dados, tudo também, evidentemente, pode ser aferido, etc., mas o que a gente tem visto é que há uma preocupação com rigor. Eu acho, Vitor, que esse é o ponto forte desse governo, né? No Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Economia, no Ministério da Infraestrutura, né? No Ministério da Agricultura. Nós temos visto isso, uma preocupação de colocar gente que sabe fazer e mostrar resultado. Não é nenhuma simpatia por esse governo, por esse presidente. A minha forma de observar sempre foi assim
e em qualquer governo. Esse governo tem se pautado por isso. Então, nós vemos, inclusive, é interessante assinalar, que vários desses personagens também se colocam na discurseira, falando de ideologia o tempo inteiro, criando teses e tal. Aí acontece alguma coisa, ou depois da eleição do presidente, ou saem do governo, etc. e tal, viram oposicionistas, vira aquela direita desvairada. Tem alguns aí hoje, eu não vou citar nominalmente para não inflamar aqui, mas tem alguns que viraram oposição desde criancinha. Eles são a direita intergaláctica. Eles querem alguma coisa que a gente não sabe o que é. Talvez eles queiram, não sei, objetivos pessoais, né? Então, diante de um governo que traz o pragmatismo, que traz uma conduta de reforma do Estado, como a gente tem assistido, com críticas e tal. Eu tenho várias críticas à gestão na saúde, por exemplo, já expressei aqui, mas é um governo que tem aí um compromisso e que resiste a crises fortíssimas. E toda hora sai um desses que aparece, que passou a vida criticando a esquerda e diz que está tudo ruim. Diz que não é nada bom, diz que tem corrupção, diz que não foi feita a privatização direito, etc. e tal. Então, eu desconfio muito da discurseira. E o que o presidente faz nessa live é absolutamente trazer ações. E ele, evidentemente, hoje, como já mencionado pelo Zé Maria, ele fez um comentário sobre notícias que são fake news. Estão querendo dizer que o presidente, a todo custo, que o presidente está armando um golpe. E existe essa tentação aí por parte de autoridades também. A gente está vendo, o presidente está armando um golpe. Aí vem o ministro do Supremo e diz: as Forças Armadas conspiram contra a eleição. Aí vem outro ministro e diz: a eleição é guarnecida pelas forças desarmadas. Então, é isso aí. O presidente tem sido, até aqui, alguém que se baseia nos dados, na realidade concreta, não tem papo ideológico da parte do presidente Bolsonaro. Eu nunca ouvi papo ideológico. Ele está falando o tempo inteiro, por exemplo, agora está falando de preço. Falou de preço de combustíveis. De fato, o país tem os seus aproveitadores. A Petrobras é um vexame. A Petrobras é indefensável. Com todo respeito aos técnicos que lá trabalham, com todo respeito aos que já fizeram excelentes serviços lá, mas ela se tornou um país. Ela é um país dentro do Brasil. E ela tem os seus próprios interesses nesse momento de sacrifício, com o governo desonerando. Governadores vão lá, tentam sabotar, aumentam o ICMS no meio da crise. Vemos agora o Congresso finalmente colaborando com esse esforço de desoneração que vem do governo federal. Nós estamos, mais uma vez eu digo, nós estamos assinalando o que nós vemos. Política, técnica, ação. Não tem nada a ver com discurso, não tem nada a ver com bandeira. Então, diante de um quadro como esse, aí aparecem os liberaloides, transformistas, dizendo: não serve mais, não interessa mais a política do ministro Paulo Guedes, que é uma política de desestatização, é uma política de desoneração, de desburocratização, não querem mais, fazem cara de nojo e não querem colaborar. Dizem que vai furar o teto, dizem que é uma medida artificial contra os preços. Ora, alguém tem que se opor a esses interesses incrustados na máquina brasileira. Em outros momentos, como na época do Plano Real, também houve uma boa conjunção de forças para enfrentar esses interesses, que são particulares e fingem ser públicos. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, nesse olhar que eu estou tentando mostrar aqui, que é um olhar independente, é um olhar absolutamente descomprometido, né? Já fiz as críticas e faço quando necessárias. Esse presidente está sendo um presidente operativo, está sendo um presidente que está trazendo a ação para a política. E o seu argumento é ação. E os argumentos contra ele, como nós vimos nessa matéria, e está pedindo ao Biden, ele não é amigo do Trump, está pedindo ao Biden para ajudá-lo contra o Lula. Isso é uma vergonha, imprensa, ex-imprensa. E vocês estão dando um vexame. Isso é fake news. O problema é que hoje fake news, essa palavrinha, para o Supremo Tribunal Federal, que também não tem ideologia, que também não tem bandeirola, que é absolutamente uma corte hoje autoritária, para o Supremo, hoje em dia, esse tipo de figura
se configura em forma de cassação de mandato, configura em maneira de perseguir pessoas e perseguir a liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro, nesta live, como em outras, ele está falando reto contra esses abusos que estão todos vendo, mas poucos falam. Análise agora de Augusto Nunes. E Augusto? Numa live, o rosto também fala. Você percebe que ele está falando com absoluta sinceridade, tranquilo, e desmentindo, né? Que o Guilherme, como o Guilherme lembrou agora, desmentindo fake news e apresentando a informação correta. Caso da ajuda do Biden. Os jornais noticiaram com destaque, essa falsidade foi objeto de comentários, deduções, então não aconteceu. E os jornais não noticiam, eles não desmentem, né, a história que eles inventaram na véspera. É sobre o desaparecimento do desaparecimento na Amazônia do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Ele poderia ter acrescentado o seguinte, o Supremo cobrando e tal, o Supremo poderia se preocupar com outros números que o presidente nem mencionou. 172 pessoas desaparecem no Brasil por dia. Em 2021, desapareceram 62.857. E só nos primeiros 3 meses deste ano, no Rio, desapareceram 1.777 crianças. O ministro Luiz Roberto Barroso não deu prazo para que alguém desvende o que aconteceu. O desmatamento também, ele poderia ter acrescentado que o desmatamento ilegal foi transferido do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é caso de polícia, e quem está combatendo, o órgão que está combatendo agora o desmatamento ilegal é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é bom lembrar. Caberia a ele mesmo, não é um problema ambiental, é um caso de polícia. E, finalmente, é bom que ele se refira aos ministros pelo nome, né? Para mostrar ao STF que o chefe do Poder Executivo não precisa temer os integrantes de outro poder, não. Eles têm o mesmo peso.